Você lembra quando não tem jabuticaba na China, né? E aí a Tan, que você trouxe ela da China aqui para o Brasil, e ela veio aqui em Belo Horizonte e tava, aqui tem muita jabuticaba, tem até festival de jabuticaba. Aí a gente levou a jabuticaba para ela, ela olhou assim e falou: Nossa, deve ser muito bom para os olhos, né? Por causa da semelhança. Ela achou a jabuticaba parecida com o olho. Nossa. Na China não tem, não. Não tem jabuticaba. Você acha uma caixinha de jabuticaba assim aqui no supermercado tá 30 e pouco, R$ 40. Caro, né? Nossa, Muito caro, muito caro. aqui você aluga um pé por R$ 50. Você pode ir onde que tem, né? Aí as pessoas ficam chupando jabuticaba o dia inteiro e ainda pode levar para casa. Mas é alugado, né? Não precisa. Você aluga dentro da propriedade da pessoa, você vai lá, fica com aquele pé só para você. Ô, Atílio, é uma boa ideia, eu vou alugar. Vou um negócio, Lúcio? Ideia para Tendo Cecília também, hein? Aqui pode vir, que aqui tem muita. Eu empresto a escada e vai limpar meu quintal, porque o chão fica tapetado. Bom, hoje não tem pagode aí, né, Cecília? Porque hoje a gente vai. A silêncio. Que ótimo, porque hoje o Cláudio vai dar uma sessão especial para a gente, porque a gente tem falado muito da coluna, né, do eixo, de como que isso é importante para a nossa prática, e ele vai dar uma aula só sobre isso, tá? Estão preparados? A gente pode começar? A Mariana aí. Oi, Mariana. Sim, podemos começar, sim, Lúcia. É que eu não estou achando o Cláudio. Ah, o Cláudio está aí. Cláudio, tudo bem? Bom dia. Oi, Lúcia, bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui, né, para ajudar a Lúcia nessa vivência para a gente perceber melhor o nosso eixo. Eu não vou falar muito da parte teórica da coluna, que acho que eu já até falei algumas vezes, mas eu acho que eu vou ficar mais para a gente vivenciar mesmo esse eixo, né? Para que depois, na prática do coração, a gente possa ficar mais enraizado, como a fruta que a gente está falando, a gente vai também enraizar e sentir os sabores, os cheiros. Então, eu acho que quanto mais a gente conscientizar desse eixo e desse apoio, e sem fazer tanto esforço, mais a gente vai aproveitar, né, desses cheiros, sabores, visões maravilhosas, para que a gente possa enraizar mais, né, os pés ou os isquios, como vocês estão agora sentados. Então, podemos começar, Lúcia? Na Podemos. verdade, é uma vivência rápida que a gente vai fazer. Então, primeiro, eu queria que vocês só se percebessem agora como que vocês estão sentados, aonde, percebessem vocês e o ambiente ao redor. Se precisarem fazer movimentos, enquanto vocês fazem essa primeira investigação, eu vou ler um trecho de um livro que sempre me inspira, que é do Thich Nhat Hanh, que, para quem faz as práticas comigo, né, de Otonia às quartas-feiras, eu sempre uso alguns trechos, usei bastante, agora eu dei uma pausa, eu vou ler um trecho que tem muito a ver com a aula de hoje também. Enquanto vocês estão aí chegando no seu corpo, percebendo como estão as articulações, como que você sente a sua pele, a temperatura ao redor, eu vou lendo. É um trecho bem pequenininho, chama Prática Relaxada. Na medicina tradicional chinesa, médicos às vezes oferecem aos pacientes algo curativo que é delicioso de se comer. Ao comer,
você começa a se curar de um jeito agradável e relaxado. Isso também acontece com a prática. Enquanto você pratica sentar-se, você desfruta de sentar. Enquanto pratica respirar, desfruta de respirar. Se você consegue se apreciar de verdade, então a cura e a transformação vão acontecer. E aí a gente vai percebendo como que os pés tocam o chão, como que você está sentado. Se você quiser afastar um pouco do encosto, né? Deixar sua coluna mais separada, sem apoios, deixando que os isquios, a bacia, a sua coxa se sustentem agora, ajusta a cabeça. Pode colocar as mãos sobre as suas pernas, suas coxas, deixar os ombros bem. A gravidade atuando sobre toda a sua cintura escapular, sobre sua caixa torácica, deixa serenar o coração, o externo, em direção ao púbis. Percebendo agora como que vocês respiram, como que os seus pés tocam o chão, como as suas pernas estão, né? A inclinação delas em relação aos pés, seus joelhos. E aí a gente vai seguindo nesse passeio pelo corpo, sentindo as coxas, até os seus apoios da sua bacia. Só percebam seus apoios. E agora subindo pela região do abdômen, cintura, aquela parte da coluna lombar. E aí vai seguindo pela região da caixa torácica, lembrando que tanto na região do baixo ventre, abdômen, a gente tem muitos órgãos, vísceras, músculos, ligamentos, e aí vai subindo para a região da caixa torácica, essa caixa que envolve e protege o coração, o pulmão. Vejam como vocês percebem os seus ombros, essa região da cintura escapular até seus braços agora, cotovelos. Seus antebraços. E vejam como que vocês percebem e sentem as mãos agora, em contato com seu corpo, ou se estão soltas, como vocês deixaram as suas mãos. E aí vão voltando para a região da cintura escapular, aqui em cima nos ombros, e aí a gente vai percebendo essa ligação, onde se encontra a coluna cervical, da nuca, do pescoço. Percebendo toda a caixa craniana agora, até o topo da sua cabeça. E vai, para finalizar, vai percebendo o seu rosto, da testa, sobrancelhas, pálpebras, cílios, os seus olhos dentro dos glóbulos oculares, região do nariz, essa região das suas bochechas, suas orelhas.
vai descendo para a boca, mandíbula. Veja como vocês encontram agora essa articulação temporomandibular. Veja se, talvez esboçando um leve sorriso e abrindo um pouco os lábios e soltando também a língua dentro da boca, se isso pode ajudar a soltar ainda mais o seu corpo todo em direção ao chão. E a cadeira, né, que te apoia. E aí busque integrar todo o seu corpo agora em contato com a cadeira, com o chão, com as roupas, a pele sentindo as roupas, sentindo o ar, sentindo a temperatura, as luzes que incidem sobre a sua pele, sobre o seu corpo, os sons, os cheiros, os sabores. E dentro de você, que vem de memórias, de pensamentos, de emoções agora, sentimentos. E agora eu vou propor que a gente esfregue as mãos, que aí a gente vai abrindo os olhos devagar e a gente vai só tocar um pouco a pele. Então, veja se você consegue localizar onde que estão os isquios embaixo dos seus glúteos, que são normalmente, a gente chama de os pés da nossa bacia. Quando a gente está sentado, é onde mais a gente apoia, né? Quando a gente alinha bem a coluna. Então, veja se você localiza, talvez coloque uma mão, os dedos, para sentir essa alça onde você apoia. E, a partir desse ponto, vai sensibilizando a pele da sua bacia, do seu assoalho pélvico, envolvendo com as duas mãos toda a região dos glúteos. Aí atrás tem o cóccix e o sacro, os ilíacos, são os ossos que formam a bacia, na frente o púbis, né? E aí você vai se tocando e acordando, despertando a pele, com muito cuidado, com muito carinho, atenção, a maneira que vocês tocam a pele e também como que o seu corpo recebe esse toque. E aí você vai subindo pela barriga, abdômen. Veja se você quer tocar com o dorso das mãos, também a região das costas, a região aqui próxima dos rins, costelas flutuantes. É um banho rápido que a gente vai fazer para acordar a pele dessa região da caixa torácica. Agora vai subindo pelo peito, essa linha central onde está o externo, suas clavículas. Aqui nas costas, veja como você pode tocar, e aí a gente escolhe um dos braços para tocar embaixo, axila, ombro, aí o braço até o cotovelo. Isso, tenta envolver todo a região dos braços, todos os lados, até que você possa chegar nas mãos, palma da mão. Na realidade, uma mão está tocando a outra, então você procura acordar a pele dessa mão que está sendo tocada, entre os dedos, as unhas, as diferenças de texturas que você vai encontrando, de temperatura. Aí a gente vai para o outro ombro, outro lado, e aí a gente vai fazer a mesma coisa agora, axila, envolve todo o seu braço, até o cotovelo, dá uma atenção especial aí a seu cotovelo, antebraço até o punho.
Se cansar, você pode parar, descansa um pouco e aí retoma esse banho de despertando a pele do seu corpo nessa região. Agora, da outra mão, ponta dos dedos, dorso das mãos. E aí a gente vai para a região da nuca, aqui na frente, pescoço, toda a garganta, envolve toda essa região. Veja se está muito tensa essa região do trapézio aqui, que é aqui na parte superior da cintura escapular. E aí vai subindo pelo crânio, sentindo toda a região do couro cabeludo. Pode puxar um pouco as orelhas, abrir esses espaços, aí sentir toda a região da sua testa, e aí vai para o rosto. Quem tiver de óculos quiser tirar para sensibilizar as pálpebras, sobrancelhas, embaixo dos olhos, envolvendo agora toda essa região da maçã do rosto, nariz, e aí vai descendo, mandíbula, aqui essa região do queixo, lábios. E aí, para finalizar, a gente vai usar a língua para tocar toda a parte da pele e da parte interior da boca, sentindo esses espaços, essa pele das gengivas, dos dentes, sentindo o céu da boca, a parte de baixo, e a língua também sendo percebida pela pele da sua boca. Então, explora um pouquinho esse espaço e essas texturas e umidade, como que é esse ambiente e esse espaço interno da sua boca. Se formar saliva, pode engolir. E é justamente nesse ponto, quando você engole, que começa a nossa coluna vertebral. É a altura mais ou menos do atlas e do áxis, que estão aqui bem na parte sustentando o nosso crânio, a nossa cabeça, que inicia e é bem na altura. Quando a gente engole, a gente pode sentir mais lá dentro a coluna cervical. Então, vai abrindo os olhos. Eu vou agora pedir para vocês observarem um pouco na tela algumas imagens que eu vou mostrar. A gente vai vendo, mas eu gostaria que vocês estivessem presentes em cada imagem, quando você estiver contemplando essas imagens, que você sinta fazendo parte de você, né? Esses ossos, esses espaços, se identificando e sentindo ao mesmo tempo que vocês veem. Então, aí é uma imagem, uma foto de uma coluna vista de dentro, uma imagem praticamente é muito bonita, né? Da gente ver desde a região do sacro. Então, a gente vê aqui no cantinho inferior direito, tem inclusive a cabeça do fêmur no acetábulo, se encaixando na bacia. E esse é o osso ilíaco. E aí, a gente... E enquanto eu falo, vocês também, além de procurarem se identificar e estar presente em cada imagem, em cada parte que a gente vai visualizando, também você pode ir tocando e percebendo as curvas dessa coluna. Então, pode ir para a imagem seguinte, Nívia, por favor. Aí estão as curvas que, inicialmente, o bebê, quando nasce, tem só essa curva primária, né? Que é uma curva inteira, do sacro, cóccix, até na região da cervical, até esse osso, essas vértebras que eu falei quando a gente engole, que é o atlas e axis, que são as primeiras vértebras, até lá embaixo, o cóccix é uma curva inteira, um arco. E aí, com a movimentação, quando a gente começa a erguer a cabeça para olhar o mundo, a gente forma
a primeira curva, que é a cervical, que vai para dentro essa curva. Então, pode passar aqui atrás da sua cabeça, no couro cabeludo, até a raiz do cabelo, e aí depois você percebe que a coluna vai para dentro, né? Que é a coluna cervical, que vai se formando a partir dessa curiosidade da gente conhecer o mundo e ver o mundo quando o bebê ergue a cabeça com tanto peso, e a cabeça do bebê é muito grande, mesmo assim ele vai curiosamente querendo descobrir onde ele está, o mundo que o cerca, e aí ele vai formando essa curva da cervical. A região do tórax mantém a curva primária pela vida toda, né? Que é a região de onde saem as costelas, que formam a caixa torácica. Então, essa segunda curva é a da coluna torácica ou dorsal, que mantém a mesma curva ainda primária. E quando a gente começa a sentar e engatinhar, a gente forma a outra curva para dentro, que é a curva da coluna lombar, que aí você pode tocar aqui embaixo, que fica embaixo das costelas flutuantes e vai até a região do sacro, que se articula aqui com os ilíacos. Então, você sente o sacro mais central e os ilíacos saindo. Aqui você pode até tocar a crista ilíaca e perceba essa curva da sua coluna lombar. A gente está tocando, quando a gente toca, os processos espinhosos da coluna, né? A coluna mesmo, como eu falei, acho que numa aula anterior, é o corpo da vértebra, que é o que sustenta mesmo a gente, que tem a função de sustentar esse peso. E já os processos espinhosos e os processos transversos são muito mais para ligarem os músculos pequenininhos, os ligamentos, para o movimento, para possibilitar a movimentação. E a gente, na coluna, tem movimentos em todos os sentidos. Então, tenho no plano sagital, que é esse para frente e para trás, que você flexiona e estende. Tenho a inclinação para os lados, que é o plano aqui, porta, né? Que é o que a gente percebe aqui do lado, para os lados. E tem a rotação que você faz no plano horizontal, que você pode girar a coluna olhando para trás. Então, e essas curvas são fundamentais para essa sustentação. Aí é uma outra imagem do bebê, como eu falei, criando essas curvas cervicais e lombares, até que possa ficar de pé, e é justamente esse eixo, né, que nos permite movimentar, caminhar e ficar na posição vertical, ou mesmo sentado, como todos nós estamos agora. Pode seguir, Nívia. Aí é só uma imagem, como a gente tem trabalhado o coração, mostrando como que o coração ocupa esse espaço, né, atrás do externo e por dentro das costelas, e vocês vejam que está mais ou menos nessa região da coluna torácica, que é aquela que mantém a curva primária. Então, a gente está vendo o coração. Aqui, esse osso é uma das primeiras costelas. É a primeira costela, essa aí de cima. E embaixo ele mostra uma seção do diafragma, né, que é o que sustenta aqui o coração e o pulmão, que separa essa parte das vísceras e órgãos da parte abdominal com essa parte do coração e pulmão. Nívia, pode ir para frente. Aí é mais uma imagem dessa região, desde a traqueia, vindo para os pulmões e coração, mais uma imagem artística, só para a gente
adentrar esse espaço. Pode ir para frente. Não, isso... Não tem mais imagens, Nívia? Não. Imagens não. Então podemos ir para o vídeo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, porque, na realidade, a coluna, além de sustentação e movimentação, abriga também toda a parte da medula e protege, né? Então, eu vou mostrar um vídeo curtinho, de pouco, acho que 2 minutos e pouco, que retrata e reforça essa ideia por onde passa todo o nosso sistema nervoso. Olha aí. Os nervos raquidianos, a espinha, né, a medula espinhal, que está bem no meio dessa nossa coluna vertebral. É o canal vertebral, ó. Ele vai mostrar que vem lá do cérebro. E é bom também que a gente vê como o corpo das vértebras vem bem para o meio do corpo. Nessa imagem vocês podem ver, porque tem... E também o tamanho, a dimensão desses corpos, né? Como eles são bem volumosos na parte de baixo, próximo ao sacro, na região lombar. Toda a inervação e os esquemas desse caminho que os nervos fazem até chegar nas extremidades. Isso depois a Nívia pode até colocar no grupo para que vocês possam ver outra vez, repetir. Depois eu peço para a Nívia repassar para vocês. O importante é continuar sentindo dentro de vocês, se identificando, estando presente em cada uma dessas imagens. Isso, e aí eu vou propor que a gente só procure agora se colocar numa posição, ajustando a cabeça e percebendo de novo a sua coluna. Agora que a gente viu um pouco da coluna, procura sentir esse eixo, aqui do topo da cabeça até a sua base aqui na cadeira, sentindo todo esse eixo da coluna, integrando a cabeça, a coluna, sentindo esses espaços entre as vértebras, essas curvas, até seus apoios dos pés. E aí pode abrir os olhos e procura perceber o seu nariz, para onde que ele aponta agora. E a gente vai experimentar fazer um movimento muito pequeno, virando o nariz um pouquinho para um lado, para o outro, fazendo um movimento de não, mas bem pequenininho, onde a gente vai estar girando o áxis em torno do Atlas, sentindo essa sustentação da sua cabeça, pela sua coluna, esses ossos, essas vértebras tão delicadas que sustentam toda essa caixa, essa grande caixa. E aí vai parando, percebe um pouco agora, novamente, esse alinhamento, a posição da sua cabeça. Vai diminuindo até parar, dá um tempinho, percebe, faz uma pausa para perceber o seu eixo. E aí eu vou propor que vocês experimentem apontar o nariz para cima e para baixo, começando bem pequenininho, e pode, como se você tivesse na ponta do nariz, desenhando no espaço, fazendo riscos agora
na posição vertical, né? Então, dizendo sim, e aí você pode ir ampliando esse movimento. Então, a gente começou fazendo o movimento de rotação, que é o plano horizontal, e agora a gente está fazendo esse plano sagital, que é o de flexão e extensão. Você pode olhar lá para cima e olhar lá para baixo, que é aquele primeiro movimento do Liang Kun, né, em 18 terapias. E aí, no final, a gente vai diminuindo para parar. E aí, a gente vai pensar como se a gente quisesse levar a orelha ao ombro. Então, a gente vai fazer a inclinação olhando para frente, mas faça pequeno, porque a gente não está muito aquecido, para não, com muito cuidado, inclina para um lado, inclina para o outro. Respira enquanto faz o movimento. Percebe todo o corpo, como ele está sustentando você, o que altera nos seus apoios quando você inclina para um lado, para o outro. E aí, se você quiser ir ampliando um pouco, e vai diminuindo esse movimento, centraliza de novo a sua cabeça, ajusta. E aí experimenta integrar todos esses movimentos fazendo uma rotação, como se você olhasse para baixo, olhasse lá para baixo. Então, aí você vai estar movimentando nos três planos. Então, você olha para cima, você inclina a cabeça, pode inclinar nessa rotação, você inclinar, porque aí você vai ampliando esse giro, gire para um lado, aí gira para o outro. Uma forma de acompanhando o movimento, sem automatismo, sem fazer como se fosse um exercício, indo junto com cada parte da sua coluna, as musculaturas todas que envolvem esse movimento. Respirando, aí para, vai diminuindo até pausar novamente. E agora eu vou propor que a gente faça aquele rolamento da coluna para frente, pensando na parte anterior da sua coluna, que são os corpos das vértebras. Então, vai descendo, ampliando esses espaços atrás, mas sustentado pela parte anterior da coluna. Então, veja se você precisa virar de lado para não bater a cabeça numa mesa, no teclado. E aí vai rolando e indo lá para baixo com a coluna. Então, você vai primeiro enrolando toda a parte cervical, aí você deixa que as torácicas se envolvam, podem soltar os braços lá para baixo, deixa as mãos livres, e aí vai envolvendo até onde você puder nesse momento, envolvendo a sua coluna lombar. E aí, com as mãos ajudando, você retorna para a posição vertical, sempre pensando nesse corpo das vértebras e da parte anterior. Agora eu vou propor que você faça novamente o rolamento, pensando na parte de trás da sua coluna. Então, sentindo pela parte de trás, você vai ampliando e descendo. Deixa que o peso vá levando vértebra por vértebra. Então, vai na sua cervical, vai abrindo espaços, depois você vai envolvendo as suas torácicas, depois as lombares, e fica um tempo aí embaixo, respira e procura sentir toda essa extensão desse seu eixo nessa posição em arco. A gente, nessa posição, volta àquela coluna primária do bebê. E aí a gente vai, de novo,
como se fosse um bebê refazendo as curvas, a gente vai, a partir do sacro, dos isquios, sustentando, as mãos podem ir ajudando, você vai empilhando as suas vértebras lombares, torácicas, e no final as cervicais, e ajusta a sua cabeça. Veja como vocês estão, respirem. Eu vou propor uma última vez agora pelo eixo central, sentindo bem esse eixo do centro do seu corpo. E aí a gente vai fazer esse rolamento a partir desse centro da sua coluna, que é o que a gente viu nesse vídeo. E vai percebendo também as diferenças dessa repetição, se você já vai encontrando mais espaços, o corpo mais disponível para essa flexão, e vai retornando àquela curva primária, como se você fosse o bebezinho. E fica um tempo respirando com aquela curva, e a partir dos apoios dos pés e da sua bacia, com as mãos ajudando, você vai retornando lá de baixo, do sacro, cóccix, depois as lombares, depois as torácicas, ajusta a sua caixa torácica, por final, suas cervicais e ajusta a sua cabeça. E agora faça uma pausa e observe a totalidade do seu corpo, volta a perceber sua pele, sentindo essa separação de dentro e fora, a partir desse contorno da sua pele, sentindo lá no meio o seu eixo, expandindo para todo o seu corpo, esse invólucro que nos envolve, todo que é esse grande órgão que é a pele, né? Veja como você respira. O que vem agora de emoções, sentimentos, memórias. E aí vai se abrindo novamente para o espaço ao redor, percebendo a luz, como que você recebe agora o que você vê, como que você percebe os cheiros, os sabores, a sensação da temperatura, os sons, como chegam agora para você. Nívia, você quer colocar aquelas duas últimas imagens agora? E aí, quando vocês quiserem se aproximar novamente da tela, para que eu possa só mostrar Esse desenho é só para sugerir para vocês, se ao longo do dia ou em outro dia vocês quiserem sentir a coluna numa outra situação totalmente diferente, que é na horizontal, deitada, podendo descansar sobre o chão ou sobre um colchão, ficando uns 15 minutos nessa posição, erguendo as suas coxas, né, deixando mais ou menos a 90 graus aqui as suas coxas e apoiando bem as suas pernas e pés, ficando uns 20 minutos. Todo dia, essa prática vai deixar a sua coluna muito mais revitalizada, sadia. Se você tem algum problema, com certeza vai ajudar, alguma hérnia, alguma coisa, porque vai promover um descanso diário à sua coluna. Você pode colocar uma música e ficar uns 15, 20 minutos nessa posição, ou no chão, ou no colchão, erguendo as pernas, que é uma outra experiência para que a sua coluna na horizontal possa realmente descansar. E aí eu separei, esse desenho foi feito pela Mariana, depois de uma prática que eu dei, era para mostrar. Então, e aí o próximo é só relembrando, e a imagem da Gerda Alexander, né, que criou a eutonia, falando sobre a origem da palavra e um pouco o que
se propõe a eutonia, né? Dessa restabelecer essa flexibilização, né? E harmonização do tônus, através dessa consciência corporal, que é o que a gente busca também nos exercícios chineses, nessas práticas que a Sandra está nos ensinando agora. Então, eu agradeço muito vocês, acho que era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a Legal, hein, Cláudio? chegarem nesse lugar da coluna. Obrigado. Eu gostei bastante. Tudo bem? Vocês têm alguma questão para o Cláudio antes que ele saia? A Rose perguntou se pode apoiar numa bola as pernas. Eu acho que tem que ficar estável. A bola talvez te deixe um pouco essa instabilidade, talvez para esse momento não seja tão adequado, talvez uma coisa, mas se você encaixar e tiver estabilidade, acho que pode também. O importante é não ficar fazendo força, né? Senão você vai ter que fazer força nas virilhas, nos glúteos, para manter essa posição. O bom é que a perna descanse, né? Os pés e as pernas possam estar muito relaxados, com um apoio que você possa confiar bem. E aí você muda também a articulação coxofemoral, também fica numa outra posição, também de descanso, né? Porque não fica sustentando nada. O acetábulo e o fêmur saem para cima e praticamente fica só o peso dele, né? Sobre essa conexão com a bacia. Mas é mais para estabilizar e descansar a coluna mesmo. Mas vai envolver tudo, lógico, né? Vai mexer com os seus ombros, vocês vão perceber os ombros mais próximos do chão, vai abrir essa região do peito, sem fazer força, né? Como a Lúcia fala de fazer aquele peito de pombo, não, vai ser uma coisa natural de abrir as suas clavículas, as suas escápulas se encaixam melhor nas suas costelas, certo? Experimentem, depois vocês contem para a gente como foi a experiência. É a Vera, né, Nívia? Isso. Ei, Vera. Oi, bom dia. Estou gostando muito, muito, muito. Eu queria entender se tem algum apoio embaixo do corpo, na lombar. Pelo desenho, parecia que tinha algum apoio na cervical e alguma, sei lá, alguma almofadinha. Tinha ou não? É só o corpo no chão, apoiado no banquinho? Oi, Vera, bom dia. Faz tempo que eu não te vejo pessoalmente. Não precisa apoio, não. Pelo contrário, deixar que a curva vai diminuir um pouco, né? Ela vai até aproximar mais do chão, né? Tanto a lombar como a cervical, porque quando a gente flexiona as pernas, por exemplo, naquelas práticas, quando você está deitado, mesmo de yoga, e você, só de flexionar as pernas, a sua lombar diminui um pouco a curva e se aproxima do chão, né? O sacro também fica mais em contato com o chão. Então, nessa posição, vai aumentar ainda mais essa proximidade da lombar e da cervical. As curvas vão ficar menores, né? E que aí abre mais os espaços entre as vértebras e essa musculatura, todos esses ligamentos, ficam podendo descansar um pouco, né? Porque a gente nunca para, né? Esse tônus é constante, mas, no entanto, vai dar uma boa refrescada e abrir uns espaços aí que vão ser muito saudáveis para a sua coluna. E a Sandra, né? Pode. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Cláudio. Eu achei maravilhoso, gostei muito. Tá? Muito obrigada. Eu conseguiria esse vídeo da coluna que você colocou? A gente tem como acessar? A Nívia acho que vai passar no grupo, né, Nívia? Cadê a Nívia? Oi, sim, eu mando no grupo. E essa gravação vai ser disponibilizada também no YouTube, né? Então, se quiser rever as explicações do Cláudio, vai estar disponível. Tudo bem. Não, com certeza, muito a aprender. Muito obrigada. Obrigado, Sandra.
Legal, hein, Cláudio? Usar o chão como um terapeuta, né? Soltar para o chão, né? Legal. Porque eu não falei, mas ocasionalmente a gente, com a idade, vai voltando àquela posição, né? Se a pessoa não se trabalha, não faz exercícios, a Olha, tendência é voltar para aquela curva primária. Então, justamente a gente está todo mundo aqui para evitar isso, né? Para a gente se manter bem ereto, com as curvas saudáveis, esses espaços entre cada vértebra, para não voltar àquela curva do bebê. Rainha Elizabeth estava com aquela. Tá, legal, hein, Cláudio? Obrigado aí Obrigado pela... você, Lúcia. Mas eu continuo aqui, eu só vou me calar agora e aprender com vocês. Obrigado. Boa Lúcia, aula, Sandra, tem só Silvana. uma perguntinha no chat com relação à contraindicação para menstruação ou gravidez. Dessa posição que o Cláudio colocou. Essa no chão? É. Pode abrir, Cláudio. Responde aí. Oi. Não, eu acredito que não tenha nenhuma contraindicação, porque é uma posição de repouso, né? Você não vai fazer nenhum movimento, não vai pressionar. Isso. E o tempo também você vai perceber o tempo ideal para você. O médico ortonista que nos ensinou essa posição, o argentino, ele recomendava de 15 a meia hora diariamente para você recuperar lesões na coluna, né? Então, ele sugeria de 15 a meia hora você ficar não fazendo outras atividades, então ficar em repouso mesmo, né? Relaxando, uma meditação praticamente, mas eu não vejo nenhum mal em nenhuma situação, né? O que pode acontecer de você dormir. Isso provavelmente vai acontecer muitas vezes. Legal. Obrigada, Cláudia. Então tá. Bom, pessoal, então fica aí a dica para vocês. É uma dica gostosa, né? Você ficar de 15 a 20 minutos lá, deitada, é bem legal. Então, a Maristela está aí, né, Maristela? Também é legal para as 18 terapias, de vez em quando você ficar nessa posição, né, Maristela? Deixa eu fazer uma propagandazinha, então, para Maristela. Eu não sei se ela está aí. Ela está aí? Estou aqui, sim, Lúcia. Estou Então, aqui. porque eu vou fazer uma propaganda para você, porque eu vou também, né? Eu falei que eu não ia, mas eu vou nesse seminário que você vai dar no segunda quinzena de... 20, 21 e 22 de janeiro, em Tiradentes, Minas Gerais, né? Que é um lugarzinho próximo a Tiradentes, que chama Bichinho. A gente já vai soltar o flyer a partir de segunda, com todas as informações. Será num lugar maravilhoso, que é a Serra das Libélulas, né? É uma serra tombada pelo Patrimônio Mundial, e a gente vai ficar lá fazendo. O carro-chefe será o Liancun 18 terapias, mas nós vamos fazer outras práticas também. Mas na sexta vai ser a chegada, a gente vai conversar um pouco. No sábado de manhã eu vou abordar o Liancun em 18 terapias anterior, à tarde o Liancun em 18 terapias posterior, e no domingo de manhã o Ichikun em 18 terapias. Então será um prazer se todos forem, para a gente poder ter esse contato com a natureza e ter esse encontro presencial, né? Para quem está treinando aí com a gente, ou quem não está treinando e quiser aprender um pouquinho, será ótimo. Vocês têm toda uma estratégia de buscar no aeroporto, buscar no... A gente vai colocar isso aí num link. Quem quiser vir de avião, vai ter vans que vão sair num horário para levar
até Tiradentes, né? E quem quiser vir de ônibus também, vai ter uma van na rodoviária. A gente vai colocar o horário que as vans vão sair, né? Para ir e voltar, Tá. tá bom? Me diz uma coisa, tem jabuticabeira aí para a gente alugar, não? Tem. Aqui em Belo Horizonte tem. Ficar comendo jabuticaba nas horas vagas, certo? Bia, as datas são 20, 21 e 22 de janeiro. Tá bom. Tá, Tá. bom? Tá bom. Obrigado. Pessoal, então o Cláudio falou sobre o nosso pilar, né? Esse nosso eixo. Achei muito legal quando ele fez esse rolamento, falando para a gente pensar na parte anterior aqui da coluna, depois pensar na parte posterior e depois pensar no meio mesmo, né? Porque esses são os meridianos maravilhosos, principais, né? Que é o meridiano vaso-governador, vaso-concepção, e o meridiano de penetração, que eles chamam, ou de impulso, que fica bem no meio dos dois. Você sabe que o vaso-governador, ele vem aqui por trás e governa todos os meridianos Yang. Vaso-concepção vem aqui pela frente e governa todos os meridianos Yin. Mas tem o de penetração, o de impulso, né? Que fica bem no meio dos dois e governa tanto os Yin quanto os Yang. E todos esses 3 meridianos, né? Eles têm origem na essência pré-natal do rim. Eles começam aqui no períneo. Então, eles são ligados diretamente com aquela essência que a gente recebe quando a gente nasce, que é doado para a gente quando a gente é concebido, tá? Então, para vocês verem que tem a nossa casa, né? A nossa estrutura que é linda, maravilhosa, como vocês viram, e tem todo esse sopro, né? Essa energia que flui para manter também essa estrutura. Um ajuda o outro, né? Se você não está com a estrutura, não tem uma consciência da sua casa, não está com uma estrutura alinhada, ajeitada, essa energia também vai sofrer, ele não vai circular, né? Então, a gente tem aqui a Silvana, né? Você cumprimentou o pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. E a Sandra. A gente vai fazer a meditação, né, do coração. Então, queria conversar um pouquinho e trocar uma ideia com a Silvana e com a Sandra, e também falar um pouquinho dos ótimos resultados que a gente tem recebido nas práticas dessa meditação, né? Depois a Sandra pode falar um pouquinho sobre os feedbacks que ela tem recebido nas casas de cultura, nos centros nas bibliotecas que você tem dado, né? E eu tô fazendo também com a Sandra, né? E eu queria reforçar alguns aspectos, né? Dessa prática que é tão simples, né? Primeiro, esse aspecto da coluna, que é o mediador entre o céu e a terra, né? Que faz essa mediação, que flui a vida. Então, a gente deve manter a coluna, né, sempre ereta, e a partir disso, para mim, isso é um ritual para você estabelecer um campo vital
em torno de você, né? Onde a sua vida acontece. Então, esse é um ritual que é muito simples, mas tem uma intenção, né? Porque você tem o cheio e vazio dos pés, né? E depois tem o yin e yang das mãos para configurar esse campo, né, Sandra? Queria perguntar, porque a gente está dando uma outra leitura para a prática original, que é a prática do meditação do coração, que chama meditação do chakra do coração do Karunesh. Então, essa é a prática original, né? Em que tem 4 fases, né? Que ele denominou de norte, porque quando vai para frente, Karunesh denominou a face norte, na frente, depois leste e oeste, de um lado e de outro, e a parte de trás denominou do sul. A gente fez uma releitura baseado nas práticas chinesas. Eu tomei essa liberdade, né? Porque nas práticas chinesas, o que está à sua frente não é o norte, que no caso é o geográfico, né? O que está à sua frente é o sul, né? Ou, falando mais especificamente, é o yin, que está atrás é o yang, né? Isso falando mais internamente, sem a gente se posicionar, vamos dizer, geograficamente, né? Então, na sua frente é o yin, atrás de você é o yang, né? A sua esquerda é o nascer, é o surgir, primavera, sei lá. E a sua direita é o poente, é o que está declinando. E você está aqui no centro. Então, eu conversei com a Sandra, com a Silvana, falei, a gente pode dar uma outra abordagem, né? Essa abordagem que, em vez de a gente chamar de norte, a gente chama de frente, nem frente, né? Depois tem o nascer e o morrer, ou se não, o aurora e, como é que eu chamei? Poente e nascente, né? Que é o yin, né? E atrás é o lastro, é o atrás, tá? Então fica mais simples, né? Porque senão vai ter essa controvérsia. Por que é o norte na frente? Se eu estou no hemisfério norte, hemisfério sul, fica aquela confusão, né? E tem todo um método que eu acho fantástico, em que primeiro você vai na sua frente, você abre espaço, é um ritual para você criar esse espaço meio sagrado, né? E no original, o Karunesh começava com a mão direita, mas eu me dei a liberdade de começar pela esquerda, pelo lado esquerdo, que é o Yang, porque todas as práticas chinesas começam pelo lado esquerdo. Eu acho que esses são detalhes, né, mas o que vale mesmo é esse ritual de você abrir esse espaço sagrado, porque aí você vai para frente, você vai para um lado e para o outro, sempre com a mão no coração, porque esse pilar, esse eixo, né, o centro dele é o coração. O nosso coração está ligado com o coração
da natureza, do cosmos, entendeu? Ele que comanda todos os ritmos do nosso ser, né? Então a gente sempre está em contato com ele e a gente vai saudando essas direções, frente, esquerda e direita, atrás, para no fim fazer o círculo. Quando a gente faz o círculo, por exemplo, frente, depois esquerda e direita, atrás, a gente fazendo esse círculo, a gente funda o em cima e embaixo. A gente cria esse eixo, entendeu? Então, essas eram algumas diferenças que a gente queria comentar, né, para depois explicar por que a gente está fazendo assim, né? A Sandra vai comentar assim alguns aspectos básicos da posição dos pés e das mãos para todos os lados, para a gente poder fazer tudo, né? Sem interrupção hoje. A gente vai fazer direto os 4 movimentos. Tá, os 4 movimentos. Tu quer falar alguma coisa? Posso acrescentar? Pode, claro. Para a Silvana ficar sabendo também que eu já fiz essa prática nos moldes do Caroneste por muito tempo, nas casas de cultura, nas bibliotecas, como a Lúcia falou, né? Só que depois que ela fez esses ajustes, que ela falou que são pequenos ajustes, na realidade são ajustes muito profundos, né? Ela deu uma outra cara para a prática, ficou muito mais profundo. Recebi vários feedbacks dos praticantes das casas de cultura, centro cultural, bibliotecas, a prática ficou muito mais séria, né? Antes a gente se perdia um pouco, ficava muito lúdico, né? E agora não, ficou muito mais sério, a gente sente a energia do ambiente, quando a gente está mesmo fora, no quintal da Casa de Cultura, tem uma outra energia. Foi com a linguagem dela e te agradeço muito. Você quer falar alguma coisinha sobre os feedbacks que você tem recebido? Em relação à concentração, eles sentem que depois desses ajustes, que a concentração chega mais rápido na prática, já na primeira fase. Antes demorava um pouquinho na segunda fase, terceira fase. Na vida, né, eles percebem isso no dia a dia, não só ali naquele momento quando está praticando, na rotina diária, né? Por exemplo, essa semana eu recebi o feedback de uma praticante que ela falou que ela passou a lembrar mais dos sonhos, então a vida onírica dela melhorou muito. Começou a lembrar dos sonhos com os antepassados, com o marido que já faleceu há um bom tempo, e ela sentiu que o dia a dia dela está mais organizado. Então eu até me emocionei essa semana com ela, foi bem bacana. Foi depois desses ajustes. Tá. Então vamos fazer, pessoal? Vamos ficar de pé? Era só isso que você... Depois a gente abre para as perguntas. Depois a gente abre para as perguntas. Você afastou? Então a gente vai explicar as 4 fases e a gente vai fazer direto hoje, tá? Vamos experimentar dessa forma. Então a gente começa sempre do lado esquerdo, como a Lúcia falou, a primeira fase, o movimento para frente, mão esquerda e pé esquerdo, a mão yang e o pé cheio. Volta, mão yang, pé cheio. Quando essa mão se projeta lá para frente, eu posso experimentar soltar o ar, mas é muito sutil. E quando a mão volta, eu inspiro, solta o ar, inspira, mão yang, presta atenção nessa mão, né? Um mudra, né? Como a gente sempre fala, é um rasta. O significado dele é não tema, vai para frente sem temor, sem medo. Tá? Aí a música para, a gente vai para a segunda fase. Começa do lado esquerdo. Então eu abro um pouquinho o meu pé esquerdo, enquanto a minha mão esquerda sai desse coração. Vai para o meu lado esquerdo e volto.
no ritmo da música. Então, a gente está fazendo bem devagarzinho, mas tem um ritmo. Inspira quando essa mão volta para o coração, solta o ar, assopra. Cuida para essa abertura dos pés, tá? Se vê que vai sair do eixo, fecha um pouquinho menos. O olhar, eu não grudo esse olhar. O outro braço ajuda a mostrar essa direção lá para o lado, cotovelo ajuda, minhas axilas elas ficam mais abertas. Pronto, aí a música para, a gente vai fazer um movimento lá para trás, lá para o fundo. Então o meu pé, ele faz, o objetivo é a gente traçar 90 graus com o pé. E o outro braço ajuda a apontar essa direção lá para trás. O cotovelo ajuda a apontar essa direção. Traz essa ideia do movimento espiralado que fica mais fácil. Esse movimento para trás, eu sinto que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade do lado presencial, né? Então traz esse movimento nasce lá do pé e se desenrola, vai até a cabeça. Isso. E a quarta fase é a fase do círculo. A gente junta todos os movimentos quando a gente funda esse eixo. Começo lá para frente. Lado. E atrás. E vou fazer essa repetição, frente, lado, atrás, até a música parar. Pode, vamos começar.
Uma, duas, três, quatro. Agora é para trás, lá para o fundo. Uma, duas, três, quatro.
A gente pode continuar em pé, pode soltar os braços, pode continuar com as mãos no coração. Só. Quem quiser pode sentar também. Não, fica de pé. Quem quiser pode sentar também, só dá um tempinho para o pessoal se ajeitar. Eu gosto de manter minhas mãos aqui no coração. Nós vamos fazer o recolhimento. Tá? Obrigada. Solte o corpo para a terra e alinhe o topo da cabeça em direção ao céu. Abaixe as pálpebras e recolha o olhar para o seu mundo interno. Sinta a sua respiração. O ar novo que entra e o velho que sai. Abra o seu coração. Lembre-se que eu seja um instrumento da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. São Francisco de Assis. Agora faça 3 respirações. E abra os olhos devagar. Obrigada pela prática. Deu para fazer, pessoal? Eu não sei se o som estava bom, Lívia. Deu para fazer sim, Lúcia. Bom, foi muito bom. A gente pode prolongar mais uns minutos, se alguém tiver alguma coisa, né, para falar. Achei bom fazer direto, sem ir interrompendo a cada fase, Sandra. Acho que deu uma coerência, não? Gostou, Olivia? A versão reduzida. Na verdade, eu fiz essa versão reduzida quando eu comecei a fazer a meditação do coração com as crianças, porque eles não aguentam ficar 6 minutos, né, em cada fase. Eu vejo que dá certo em algumas práticas com os adultos também. Sim. Consegue atingir o objetivo da prática na versão reduzida. Também eu vou disponibilizar para a Nívia. Esqueci de mandar para você. Eu mando para você, Nívia. Tá, eu ponho no grupo. A Rosa tá com a mãozinha levantada. Bom dia, obrigada pela prática. E eu tenho uma dúvida em relação à posição do cotovelo. Ele aponta para baixo ou bem na horizontal? Quando a gente está com a mão no coração? Ou não é importante? É importante, assim, Rosa, é importante porque ele ajuda a dar um impulso para essa direção para frente ou para o lado, ele fica mais na horizontal, né, Lúcia? Com a modificação da luz, mas na horizontal, ele não fica para baixo, porque senão a gente perde a circulação, interrompe a circulação da energia desse ponto do meridiano aqui da axila, né? Posso mostrar uma coisa também? Enquanto o cotovelo está assim, você sente mais contato da mão com o coração. Se ele estiver assim,
você não sente tanto esse contato, porque a energia vem aqui e vai para cá. Você não sente? Parece que sim, adere mais, inclusive, sim. Sim, não, Não, só a questão também do relaxamento do ombro, né? Que às vezes não fica tão relaxado se a gente está. Quer dizer, eu não consigo relaxar. e precisa aprender a soltar, né, os ombros. Com o tempo, com o tempo a gente consegue soltar assim, esses ombros. Se trouxe alguma tensão, fique atenta, né? De repente está mais tenso mesmo. Ele não está tenso, ele está Solto, solto, né? Fica solto. Seria tenso se levantar muito, né? Ah, sim. Assim, aqui, ó. O ombro abraça o coração. Primeiro relaxa o ombro e depois, então, posiciona a mão, né? Eu acho que aí dá mais certo. Isso. Isso. Beleza, obrigada. Oi, sou eu, a Bia. Oi. Eu fico um pouco angustiada fazendo, porque eu não entendi o ritmo da música e do movimento. Às vezes parece que está fora da música, e como eu sou bailarina, essas coisas, se eu não tiver com o passo na música me dá uma agonia, assim, né? Então eu queria que você explicasse um pouco da música. É 1, 2, 3, 4, ou não é? Ou qual é a contagem musical? Desculpa que eu não entendi mesmo. Não tem, não tem uma contagem, Bia. Eu também sou bailarina. E às vezes eu sei do que você está falando. Às vezes a gente fica um pouco agoniada, até porque os outros treinamentos têm uma contagem, né? Tipo, treinamento perfumado, por exemplo, tem um tempo. Nessa prática, a gente vai seguir um fluxo. Então, a música ela tem esse ritmo, né? Mas a gente vai criando um ritmo em comum, que nem hoje estávamos nós três fazendo, você estava fazendo no cantinho. Então, a gente vai criando um fluxo que iniciou eu e a Sandra, a gente vai criando um fluxo nosso, que não é exatamente um tempo, vai 1, 2, volta no 3, 4, vai no 5, 6 e volta no 7, 8. Às vezes acontece de cair nesse tempo, se você resolver começar a contar. Mas a sugestão que eu te dou é que saia um pouco da contagem e vai colando no movimento, na sensação e no fluxo. E esse fluxo vai acontecendo se você estiver fazendo sozinha, ou se você estiver fazendo com um grupo, com mais pessoas, em comum acordo esse fluxo vai acontecer. Não sei se eu respondi, acho que seria isso. Respondeu. Ajuda, Bia. Cadê a Bia? Pode ativar o som? Tá, que eu não estava conseguindo. Vou tentar. É porque às vezes quando eu olho para vocês já foram, eu ainda estou assim, eu ainda estou. E talvez presencial seja mais fácil você captar, né, o fluxo do grupo, assim. Na tela, acho que ainda tem um impeditivo, mas eu vou tentar. Pode deixar que eu estou respirando, estou me controlando. Obrigada. A Beth queria falar, deixa eu abrir para a Beth antes da Eliana. Beth Saraiva. Oi, bom dia. E Beth? Eu tenho dúvida com relação... Bom, na verdade, 2 dúvidas, dentre várias, que é assim, o movimento das pernas, na verdade, quando você vai para frente com o braço, eu percebi que, eventualmente, eu levanto o calcanhar da perna que fica no chão, aí eu penso, não deve ser isso, porque deve ser cheio e vazio, então aí eu me policio para tentar manter a planta do pé que está atrás no chão. Isso é uma das questões. A outra é na hora que você vira, tanto para o lado quanto para trás, se é um movimento que você faz basicamente do tronco ou se é um movimento mais conjunto. É isso que eu fico um pouco incerta, assim, se eu estou fazendo corretamente, sabe? Porque na hora que você... Eu vejo que você fica praticamente
não estática, mas assim, você tem uma postura básica que é bem permanente, né? Aí eu fico em dúvida, jogando mais do que eu devo, e também, às vezes, fico na dúvida se o movimento espelhado da mão, se você está com a mão, por exemplo, que você termina aqui, né? Eu penso assim, poxa, ela está com a direita e eu estou com a esquerda, né? Se tudo bem ou se tanto faz, ou se realmente eu preciso, se você está sendo espelho, ou se eu deveria seguir a sua mão propriamente, né? Hoje, mas eu estou fazendo espelho, faltou falar, é espelho, sim. Eu estou começando do meu lado direito, mas para aparecer do lado esquerdo para vocês. A gente começa do lado esquerdo, né? E respondendo a sua primeira pergunta, que você falou do calcanhar, é um movimento. O pé de trás, que é o pé vazio, ele até levanta um pouquinho. Vou fazer de perfil. Ele até levanta um pouquinho esse pé vazio, ele levanta um pouquinho, sim, às vezes. Tem dias que eu faço e ele não levanta. Hoje eu fiquei sentindo que o calcanhar levantava o tempo inteiro, mas é manter a ideia de que o pé de trás ele está vazio, né? E o pé da frente ele está cheio. Essa é a sua primeira pergunta. A segunda pergunta, qual foi? Eu tenho que É o tronco, assim, o quanto você vira tanto para a lateral quanto para trás. O movimento espiralado, né? Pensar naquele movimento em espiral, que ele fica mais, a gente sente mais, eu pelo menos sinto a partir aqui partir do quadril e da cintura, né? A partir do quadril e da cintura eu sinto mais. Então, vou fazer aqui, fazer mais pertinho, abre os cotovelos, abre a axila. Volto, vou fazer para trás agora. Com essa consciência. Parece que esse impulso ele vem do pé, mas ele se torna mais em espiral, aqui a partir do quadril, da cintura, e lá para trás também. Esse é o meu sentir, essa é a minha sensação. Movimento em espiral, que dá essa observação que você falou, Beth, de que eu fico no eixo o tempo inteiro, assim, eu sinto que eu não saio do eixo o tempo inteiro, mas é o tempo de prática também, né? Acho que você está praticando a segunda vez, se eu não me engano. É isso mesmo, Segunda vez, né? Então, pratica com a gente, se estiver em São Paulo, vem aqui para o Centro Cultural Itororó, ou na biblioteca, que aí vai soltando. O que é importante aqui nessa região? A Lúcia podia falar para a gente, né? Toda essa região, a Lúcia, Maristela, esse espiral. Faz para trás. Eu vou com o maior prazer, viu? Só vou pedir para a Nívia o endereço direitinho, eu vou. Legal. Está vendo? É cheio e vazio dos pés e das mãos. Difícil explicar, né? Tem rotação, né? Eu acho que pensar naquela imagem que o Cláudio trouxe hoje, da rotação desse eixo interno, né, da coluna toda, porque quando você está fazendo aqui a cabeça, você está movendo toda a coluna até embaixo, até o sacro. Então essa rotação ela está acontecendo já por conta do movimento da cabeça, então não é uma coisa dura. Existe um movimento acontecendo, você não vai virar completamente, mas esse movimento ele está acontecendo internamente. Então, o desenho, a animação que o Cláudio trouxe hoje ilustra isso muito bem. Quando você faz aqui, você já está movendo lá dentro a coluna, esse movimento já está, mas o tronco fica, você não vai virar ele. Mas o movimento lá dentro, ele está acontecendo. Só e vocês sempre estão olhando para a mão, né? É sempre o olhar para a mão, né? O olhar, ele transita junto, né? Eu, às vezes, apoio bem na mão e, às vezes, eu apoio no espaço. Eu não colo numa parte ou em outra, eu deixo ele ir transitando, assim, pelo espaço, acompanhando. Eu tenho, só para finalizar... Muito obrigada. Obrigada. Um pouco de poesia, quando a gente está fazendo as oficinas na biblioteca, não sei se tem a turma da biblioteca, das casas de cultura, sempre falo para eles trazer essa noção de que né, lembrar que tudo acontece em espiral, né, os planetas no cosmos, né? Então
Então, que se acontece lá, acontece aqui nesse corpo também. Então, lembrar de que a gente está nesse contato com a natureza, né? Fazer esse movimento em espiral, lembrar dos planetas, essa força dos planetas, e costuma dar certo. Para trazer Só uma faz. coisa. Eliana, obrigada, Beth. Saudades. Eliana, Beijo, saudades de vocês. Oi, Lúcia, saudade. Tudo bem. bom, gente? Muito obrigado pelas práticas. Eu amo muito, muito, muito tudo isso. Que E bom. eu gostei muito dessa prática porque ela é infinitamente simples, né? Mas eu também tive dificuldade com a música. Não que eu seja uma pessoa que tenha ritmo, mas eu fico meio... me perco um pouco. Mas principalmente porque parece que ela causa um hiato entre uma série e outra. Isso é da prática ou é porque para um pouquinho a música e retoma? Entendeu minha pergunta? Uma série que é para frente, para o lado, assim? Isso, Então, a gente está fazendo, sei lá, a gente começa na frente, não é isso? Daí faz os 4 lados. Depois, não é a série dos 4? Das Não, 4? esse Parece que para um pouquinho e que aí todo mundo fica... aguarda. Eu não sei se é um momento para a gente perceber alguma coisa ou se é só um hiato, entendeu? É por causa da sonoplastia que eu tenho que mudar o pendrive, é uma Mas confusão. essa pausa, ela existe, né? Na prática, não existe, Sandra, que faz há mais tempo do que a gente. No que eu vi, nos vídeos que eu vi, sempre tem da frente para o lado, para trás, em frente, lado e trás, depois, sempre tem uma certa pausa, um certo Entre respirar. uma e outra, né? Eu acho que talvez um convite também aqui para a gente se ver, se perceber, até que comece para o lado e aí até que comece para trás. Mas essa pausa, ela existe. Existe, então. Tá, mas a gente também pode fazer sem a música, de forma contínua, ou não? Pode. Sabe que por conta de vocês, desse grupo, eu comecei a praticar sem a música. Estou aprendendo muito aqui com vocês. Obrigada, agradeço. A gente aprende junto. Eu comecei a praticar sem a música. Pode sim. Mas eu ainda insisto da gente colocar essa marcação, colocar uma música, porque tem por conta do tempo, né? O tempo de parar, o tempo de mudar. Eu prefiro fazer com a música. Com a música. Tá. Ok, muito obrigado, viu, gente? Estou gostando muito de fazer esse Qigong do coração aí. Você está aí na cidade de Oz? Na magnífica cidade de Oz, esplendorosa. Estamos por aqui, tá bom? Tchau. Tá bom, pessoal. Beijo para vocês. Estou contando os dias para janeiro. Tá bom. Obrigada, pessoal. Então, até a próxima, tá? Obrigada, Sandra. Obrigada, Silvana. Obrigada, Sandra. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.